Galera, tô voltando aqui para trazer uma notícia para vocês que é puro suco do que é o futebol brasileiro, cara. É um negócio, assim, tem coisas que realmente a gente é difícil acreditar. É realmente difícil acreditar. Foi realizado agora há pouco, na tarde desta segunda-feira, o julgamento daquela confusão no Fla-Flu do último dia 18, no Maracanã. A gente lembra, teve toda aquela confusão, Manuel, Marinho, Caio Paulista, David Braz, Cebolinha, todos expulsos naquele jogo. Vocês lembram bem, né? Aquele quiprocó todo que teve ali entre eles. E aí, o jogador que teve a maior punição simplesmente foi o Manuel, que não fez absolutamente nada, nada na jogada. Nada, nada. Assim, é inacreditável. Vou trazer para vocês aqui essas informações, explicar aqui as demais punições também, para ficar bem claro aqui o que vai acontecer agora para o jogo de final de semana, o próximo jogo contra o Avaí. Também neste vídeo, uma denúncia muito grave de um processo movido por um funcionário do clube contra o Fluminense, de quase 2 milhões de reais, um assunto muito sério e muito grave. E também um protesto das torcidas organizadas em relação à declaração do goleiro Fábio após o jogo de ontem, criticando a torcida pelas vaias durante o primeiro tempo, principalmente. Deixe seu like aqui, como sempre, lembrando vocês, se inscreva no canal. Se você não está inscrito aqui no canal do Leste, então se inscreve aí e ative as notificações também. Conto muito com vocês. Vamos bater essa meta de 40 mil inscritos aqui no canal o quanto antes, porque tem surpresas aí para vocês. Vou sortear uma nova camisa do Fluminense aqui para a galera que é aqui do canal do Lessa, esse novo terceiro uniforme, vou sortear para vocês. Então chega junto aí, espalha para geral e vamos que vamos aqui no canal do Lessa. Bom, vou começar por essa punição ao zagueiro Manuel. Bom, ele foi punido com 2 jogos, como eu disse, cumpriu um contra o Juventude, né, que foi o jogo seguinte ao Fla-Flu. Foi isso mesmo? Juventude? Foi. O Manuel não disputou a partida contra o Juventude, cumpriu suspensão. Então, como ele levou 2 jogos de suspensão por essa punição do STJD, ele não poderá entrar em campo contra o Avaí, em tese pelo menos, porque a decisão cabe recurso e pode ir para o pleno do STJD. Os demais jogadores, Caio Paulista e Cebolinha, foram punidos com um jogo já cumprido, portanto, Caio Paulista pode jogar. Eu não sei se é uma boa ou uma má notícia. Acredito que não seja uma boa notícia. E o David Braz foi absolvido também, tá? Marinho também foi absolvido. Marinho eu já falei, na verdade. Então, assim, o Manuel, cara, o Manuel não fez nada na jogada. Está muito claro. O VAR deveria ter chamado o árbitro naquele momento, porque para o árbitro não ter visto ali, realmente era uma confusão grande. Você pode confundir, é normal. O VAR já deveria ter chamado. E eu vendo aqui, ouvi que cadê um tweet que foi publicado? Esse tweet aqui foi publicado por uma pessoa lá no meu comentário. Olha só, olha o que acontece no lance, gente. O Manuel tá chegando ali destrambelhado? Tá, ele tá realmente, chega atabalhoado na jogada. Mas ele parece que tenta até segurar o Manuel ali. Olha só, não tem nenhum movimento. Eu não consigo ver, não sei se alguém consegue ver, não tem nenhum movimento do Manuel empurrando aqui o Marinho. Ele chega e depois ele leva até um susto ali com a queda do Marinho. E é expulso, não entende absolutamente nada, nada. Cara, é mais fácil o Cano ter empurrado o Marinho ali. Talvez não tenha sido nem o Felipe Melo, que o Felipe Melo dá um primeiro empurrão, mas depois um empurrão mais forte, talvez pode ser até do Cano, que chega ali por trás. Ali, mordendo a linguinha e tudo, mordendo a linguinha e tudo ali o Cano. Eu tô achando que foi o Cano, não foi o Felipe Melo, não. Mas o Manuel, cara, ele não faz absolutamente nada na jogada. Isso aqui é inacreditável, gente. É inacreditável. Assim, eu acompanhei aqui parte do julgamento e a justificativa dos caras não é impossível o cara ter visto o vídeo e falou: não, o Manuel empurrou. Não, o Manuel merece uma punição por 2 jogos, mesmo que ele seja reincidente, que foi uma justificativa que foi utilizada, que ele não é réu primário. Mas, cara, mesmo que seja, isso aqui é absolutamente injustificável. Eu prefiro achar que o cara fez de sacanagem, o cara não viu o vídeo, foi lá e inventou um negócio, do que o cara assistir isso e falar que o Manuel merece 2 jogos de suspensão por isso. Que ele merece mais punição do que o Cebolinha e o Caio Paulista, que eu não acho também que deveria. Um jogo tá bom demais para eles. Que o Caio pega no pescoço, aliás, ele tenta dar uma cabeçada no Cebolinha, o Cebolinha pega no pescoço dele, se eu não me engano, acho que foi isso, né? Ou vice-versa agora, enfim.
Então o Manuel merece uma punição maior que esses dois jogadores, que foram os que mais chegaram próximo ali de uma agressão, assim, de fato. É um teatro, cara. É um show de horrores esse STJD. TJD, tudo. Esses caras são inacreditáveis e só prejudicam o futebol. Não é possível, o Fluminense deve entrar em recurso, não é possível que o pleno do STJD vai aprovar essa punição. É realmente, assim, é assustador. Você tem que ver as justificativas de um se não me engano, foi do relator do processo. O auditor, um dos auditores estava, alguns, se não me engano, dois sugeriram um jogo de punição, que ele já teria cumprido, né, que já é completamente errado. Ninguém apontou, absolutamente ninguém apontou que o empurrão não foi do Manuel. Todo mundo entendeu que o Manuel chegou empurrando, e não só isso, que ele merecia levar 2 jogos de punição. Gente, é surreal. É surreal. David Braz foi absolvido, merecidamente também, porque na súmula não há nenhuma especificação do que o David Braz disse para o árbitro, para o Klaus. Ele diz apenas que ele insistiu na reclamação, tá? Mas insistiu falando o quê? Insistiu falando algo que justificasse a expulsão, porque se fosse algo grave, ele teria levado o vermelho direto, e não um amarelo para depois levar outro amarelo. Então, parece um sinal claro de perseguição, realmente, como o próprio David Braz apontou naquela ocasião em relação ao Rafael Klaus. E no mais, assim, cara, eu vou te falar, não aconteceu nada demais nesse lance aí. Nada demais. Foi um desastre esse monte de expulsão, sem necessidade nenhuma. Eu vou falar de coração para vocês. Eu acho que nenhum jogador deveria ter sido expulso. Amarelo aí resolvia tudo. Agora, o que é mais discutível é o Cebolinha que é Paulista, ok. Mas o Manuel ter uma punição maior, isso é inacreditável. É só aqui mesmo no futebol brasileiro. Gente, eu vou te contar uma coisa. Olha, enfim, uma outra notícia muito importante aqui, foi uma informação do site UOL, que eu vou colocar na tela aqui para vocês. Funcionário processo Fluminense após ficar tetraplégico e pede R$1.700.000, uma reportagem do Diego Silva Garcia com o Thiago Braga, do UOL. Um funcionário ingressou na justiça contra o Fluminense com um pedido de indenização por danos morais e materiais por um acidente de trabalho sofrido nos arredores do estádio das Laranjeiras. Ele pede R$1.700.000. Um homem que terá seu nome preservado ficou tetraplégico após cair de uma altura de 26 metros e depois de ver a corda que o sustentava romper enquanto realizava a poda de uma árvore na parte posterior do estádio. O acidente foi em 2018, mas só agora ele abriu o processo. Acidente de 2018, ou seja, ele ocorreu na antiga gestão de Pedro Abad, não é na atual gestão. As lesões lhe renderam uma paraplegia definitiva, tendo feito o funcionário realizar várias cirurgias para tratar das fraturas sofridas com a queda. Ele acusa o Fluminense de displicência e negligência no caso. Isso é um completo absurdo, gente. Isso é revoltante. O autor da ação foi contratado como coordenador esportivo. Agora, foi contratado como coordenador esportivo e estava podando uma árvore. Eu não consigo compreender isso. Mas realizava serviço de limpeza, reparos e manutenção. Olha só o Fluminense, gente. Uma pessoa contratada como coordenador esportivo que realizava serviços de limpezas. E aí ele diz que não tinha adicional de insalubridade, periculosidade e acúmulo de função. Seu salário era de R$3.200. Agora, coordenador esportivo, eu realmente não entendo. O contrato de trabalho do Fluminense se encontra suspenso até o momento por causa do afastamento sofrido após lesão. Depois do acidente, ele ficou 2 anos afastado, recebendo o benefício de auxílio-doença acidentária por incapacidade temporária e no ano passado teve concedida a aposentadoria por invalidez, ainda aos 45 anos. O processo foi aberto na semana passada, ele pede danos morais 160 mil, danos estéticos 160 mil, salários com base na expectativa de vida atual da população até 73 anos de idade, totalizando R$1.200.000, plano de saúde extensivo vitalício à sua filha e honorários de R$230 mil aos seus advogados. Procurado, o Fluminense disse que o acidente foi na gestão anterior, como eu disse, e que primeiro precisa tomar conhecimento da ação por meio do judiciário antes de se manifestar. Bom, claro, o Fluminense precisa, a atual gestão precisa tomar conhecimento do processo. Isso aí, né, não adianta a gente falar assim, tem que pagar. É claro, assim, é vergonhoso isso. Isso é uma vergonha para o Fluminense. Se realmente tudo aconteceu dessa maneira, isso é absolutamente um absurdo. Agora o clube tem que entender juridicamente o que está acontecendo, né, e entender o caso como um todo para depois se manifestar.
Agora, se foi realmente isso, só paga. Pelo amor de Deus, não repita erros de outros aí, não. Só paga. Se foi isso aí, apenas isso. Só paga. Agora, é o que eu tô falando, a gente não tem aqui o processo, os autos, processos, todos os dados, tudo que aconteceu, então eu não posso fazer aqui um julgamento. A matéria em si, o que está descrito aqui pra gente, é um absurdo completo. Agora, foi isso mesmo? O clube negligenciou? O Fluminense agiu dessa maneira absurda? É isso que agora, né, o departamento jurídico tem que entender para se manifestar, e a gente vai ficar em cima disso para ver o que vai acontecer em cima desse caso. Que, olha, é deprimente isso. É deprimente. Só para a gente fechar esse vídeo aqui, galera, mais uma que eu vou compartilhar aqui na tela com vocês, que eu vi isso aqui no site, no Netflu, que torcidas organizadas do Fluminense, em conjunto, divulgaram uma nota para criticar o goleiro Fábio, que ontem, após o jogo, né, em entrevista à TV Globo, criticou o comportamento da torcida do Fluminense, falando que é um desrespeito à camisa do clube, às vaias, principalmente no primeiro tempo. Então a nota foi assinada aqui por várias torcidas organizadas, como vocês podem ver aqui, o Young Flu, Bravo 52, Força Flu, enfim, várias torcidas organizadas aqui, e tá aqui a nota, ó. Vimos através desta nota repudiar veementemente a declaração do funcionário do clube Fábio. Nossa torcida é soberana para vaiar e protestar quando bem entender. Não é o jogador que tem que achar qual é o momento para isso. Nossa torcida apoiou o time durante toda a temporada, seja em casa ou fora dela, quando esgotamos o setor destinado aos visitantes, em diversos momentos, mesmo após eliminações vexatórias. Mas a paciência se esgotou. E esgotou mais ainda depois de termos visto um jogador que falhou em jogos decisivos tomar essa atitude. Funcionário, você tem 42 anos e sabe bem o que é trabalhar em um time grande. Estamos cansados de atitudes de jogadores que não têm história no clube e se acham no direito de cobrar torcedores pelas suas atitudes, quando estes mesmos torcedores são os que pagam o ingresso e o plano de sócio. O que vocês estão querendo criar com isso? O Fluminense não é brincadeira, nem colônia de férias para jogadores velhos virem aproveitar a pré-aposentadoria com tranquilidade. Se estão insatisfeitos, vazem. O Fluminense, através da sua diretoria, fez um bom investimento em contratações, mas contratou mal. Inadmissível nossos reforços de meio de temporada serem Marrone e Alan, que ainda nem jogou, isso sem citar os de início, 9 milhões no lateral da Moldávia, que consegue ser reserva de um atacante improvisado. Elenco desbalanceado que está pagando o preço nessa reta final. Estaremos juntos, como sempre estivemos, mas o papo é um só. Ida direta para a fase de grupos da Libertadores é obrigação. Está aí o manifesto, portanto, das torcidas organizadas do Fluminense em relação a essa declaração do Fábio. Eu nem coloquei aqui no canal, porque, enfim, aconteceu muita coisa, eu ia falar sobre essa questão do Fábio. Acho que o Fábio errou e errou demais. E durante o jogo, durante o segundo tempo, ontem no Twitter, quem me acompanha sabe, eu falei, não adianta querer reclamar de vai do torcedor. Jogando o que está jogando. E com o treinador insistindo em opções que ninguém aguenta mais, isso iria acontecer cedo ou tarde. Essas vaias elas já estavam acumuladas. E quando acontece um início de jogo patético como foi de ontem, é claro que ia acontecer. É claro que isso ia... É claro que a torcida ia se manifestar. Eu falei ontem, eu sou a favor de vai durante o jogo? Eu não sou a favor, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Mas chega uma hora que o torcedor enche o saco. E o torcedor, ele tem, por mais que eu discorde, por mais que alguém discorde, o jogador ele tem direito de discordar, ele tem direito de não gostar. Agora, não dá para vir o Fábio, que é um cara experiente, ou qualquer outro jogador que não tem história nenhuma com a camisa do Fluminense, e querer dizer o que a torcida tem ou não, ou pode ou não fazer, e dizer que isso desmerece a camisa do Fluminense. Dizer que isso diminui o clube. Tá de brincadeira, Fábio. Desculpa. Você é um cara extremamente vencedor, com uma grande história no futebol, é um grande atleta, um cara sério, mas você não é ninguém na história do Fluminense. Para chegar e dizer que a torcida do clube desrespeita o clube ao vaiar, ao se manifestar. O ponto é só esse. Jogar o que o Fluminense está jogando nesses últimos jogos, tem que ouvir e ficar quieto, cala a boca, vai treinar e vai jogar bola. Só isso. Não tem que ficar discutindo com o torcedor. Não tem que bater boca com o torcedor.
Tem que jogar bola, o torcedor paga ingresso e vai, e por mais que vai ter uma parte da torcida que não concorda com o Vaias, já disse, eu não sou a favor durante o jogo, mas quem acha que deve vaiar, tá lá no estádio, pagou o ingresso e vai se manifestar desde que não haja agressão, desde que nenhum, sabe, nenhum ato mais ilícito seja cometido ali, uma violência, algo do tipo, qualquer coisa. Fora isso, o torcedor tem direito de se manifestar da maneira que achar melhor contra o seu próprio time. E não vai ser o Fábio, não vai ser e outros aí que recentemente quiseram mandar recadinho para a torcida, nem o Fred que veio pedir para a torcida não vaiar, chegou a ser criticado ano passado. Então, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, Fábio. Você tem uma história no futebol, mas dentro do Fluminense, você não tem história nenhuma. Nenhuma. Então vamos baixar a bola, e vamos voltar a jogar. Vamos atingir esse objetivo do G4 aí, que é o mínimo que a gente espera depois de tudo que o time vem fazendo no campeonato. Os comentários aqui estão abertos aqui para você. Deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal. Quero ouvir vocês também, o que vocês pensam sobre todas essas notícias aí, enfim. Vamos que vamos, galera. Que semana, hein? E tá só começando, tá só começando. Um abraço, tamo junto. Comenta aí.